Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um tempo que o Novo Canal dedica à saúde com o prestigiado e sempre muito bem-humorado Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, A Fátima, semana boa noite. correu bem? Correu bem, muito obrigado. E a sua Pergunto sempre também? isto porque chega sempre animado. Pois, Doutor, realmente costuma ser que tristezas não pagam dívidas, não é? De maneira que, é verdade, se para tristeza tivermos já um basta aquilo que sorriso nós na temos cara, é tudo de... muito mais fácil, não é? Ajuda. Doutor, nós hoje começamos e continuamos com o Covid-19 com duas recomendações, duas observações que nos quer trazer aqui e depois lá passaremos para outro tema. Quais são essas observações? Olha, como realmente nós tínhamos combinado a semana passada mudar de tema, só que entretanto eu deparei-me com dois factos que penso que são como assim, quase como uma cerejinha em cima do bolo relativamente àquilo que nós dissemos nos dois programas anteriores. Uma que é penso que é uma má notícia, ou pelo menos um mau exemplo, a outra, pelo contrário, que é uma boa, de maneira que eu não resisto em falar neles. E um deles foi o comportamento do presidente americano, que muito provavelmente muita gente teve a oportunidade de ver na televisão. Quando saiu do hospital foi para a Casa Branca, ele apareceu naquela varanda icónica da Casa Branca e com uma certa afronta, até com um certo ar de desprezo. Nós vemos ele tirar a máscara, apertar a máscara na mão para meter no bolso. Não sei se por acaso você viu essa cena, mas acho que vale a pena ver. Por acaso não, mas é um gesto que diria que seria mesmo o Trump a fazê-lo. Exatamente. Em frente a milhares de câmaras, com certeza, exatamente, não é? Porque repara, nós já sabemos todos que o presidente Trump não é adepto das máscaras, ele saberá porquê. Mas se as pessoas prestaram atenção àquilo que nós dissemos nos dois últimos programas, repare que isto é a última coisa que se deve fazer. Ainda por cima, porque ele ainda está numa fase em que ainda está, teoricamente, pelo menos, a infecção ativa, meio que está a ver, estar a pegar na máscara com as mãos, a estar a amarrotar e depois meter no casaco, você imagina como é que terão ficado aquelas mãozinhas e o casaquinho, de maneira que realmente acho que é, digamos, um péssimo exemplo e ilustra perfeitamente aquilo que as pessoas não devem fazer. Mas podemos dar um desconto, até porque Trump não estava habituado a usar máscaras, não é? Sim, pois não, ele não gosta das máscaras, Deve ter sei lá, sido aquela das ideia primeiras fixa. vezes que ele usou uma Ele máscara. é homem de ideias fixas. E não tinha visto o tempo de saúde aqui no Novo Canal. E não viu o tempo de saúde, é evidente, temos que começar a fazê-lo em inglês. Vamos. Eu terei muito prazer. Começamos a colocar legendas e perdoamos desta vez ao Trump, porque eu acho que ele já deve ter aprendido, nem que seja um bocadinho da lição, ou não? Não sei, ele não sei, não faço ideia, não é? Ele às vezes até parece que não, mas pronto, ele realmente que é um homem realmente da estratosfera, isso não haja dúvida nenhuma, gosto só no descorte. Não haja dúvida que aquele homem tem características muito, muito peculiares. É verdade. Este foi um mau exemplo. Qual seria o bom que nos traz? Ora bem, o bom foi o seguinte, é que eu entretanto também tive acesso, digamos, ao site de um senhor, que não sei se vou conseguir pronunciar o nome dele corretamente, porque ele chama-se Fayem Younes, ou Younes. Bem, mas acontece que este senhor é nem mais nem menos que o diretor de serviço de doenças infecciosas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que é uma instituição muito prestigiada a nível internacional, e onde ele diz que o Covid não é transmitido pelo manuseamento de pacotes, de embalagens de comida, de carrinhos de supermercado, de pegas das bombas de gasolina e do multibanco. O que eu acho que é uma ótima notícia. Já não temos que usar para luvas. quem já não temos de usar luvas, ou seja, para aquelas pessoas que acharam um bocado complicado aquela história do calça-luva, carrega nos botões, tira a luva, tira o cartão. E para toda a gente que desinfeta, portanto, diz ele, todas as compras que faz, às vezes não há mensais. necessidade disso. Não há necessidade disso. Temos aqui uma ótima notícia para todos os nossos Porque aquilo que realmente diz telespectadores. este meu colega especialista em doenças infecciosas, é aquilo que nós também já dissemos, é que a transmissão do Covid é efetivamente feita essencialmente através de gotículas infectadas, das tais gotículas, o vulgar perdigoto, os aerossóis, que falámos nas 2 semanas anteriores, e tal como a gripe sazonal é assim que, portanto, os vírus da Covid se transmitem. De maneira que as recomendações que ele faz são efetivamente as mesmas sempre, manter a distância social, usar a máscara, e ele também chama a atenção para uma coisa que eu entendi que devia trazer aqui, e que é, ele não recomenda o uso de luvas sistematicamente. E o que é que eu penso que ele quer dizer com isto?
O que ele quer dizer com isto é o seguinte, é que as luvas são uma proteção e devem ser usadas se nós vamos contatar com uma superfície que tem a capacidade de estar contaminada, pronto. Agora, não é para calçar a luva e não atirar, andar o dia todo com ela, porque naturalmente, que da mesma maneira que os vírus podem se acumular nos dedos, também se podem acumular na luva. E se a pessoa não troca de luva, eu acho que isso até pode efetivamente dar às pessoas uma falsa sensação de segurança. A pessoa que não tem de luva acha que não tem de lavar as mãos e de um momento para o outro inadvertidamente passa a mão pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Portanto, sim, a luva é para se usar em situações de risco e para tirar de imediato. E pronto, acho que isso é um esclarecimento importante que também queria deixar ficar com os telespectadores. Sobre o Covid-19 ficamos por aqui. Ficamos por aqui, então, desta vez ficamos por aqui. Vamos lá ver. Outra notícia positiva ou negativa. Ou negativa, não é? Esperemos que sejam cada vez mais as positivas. E trazemos também cá hoje noções básicas sobre a cirurgia ortopédica. Olha, isto parecendo que não também é quase que o resultado de uma coisa com a outra, porque vamos continuar digamos, no campo da prevenção ou da cirurgia preventiva, e já explico porquê. Sabe que eu sou ortopedista há 40 anos, portanto eu faço cirurgia de ossos e articulações, e desde muito cedo que eu tenho a noção de que as pessoas têm uma muito má impressão da cirurgia ortopédica. Muito má impressão em que aspecto? Em que acham que é uma cirurgia muito complicada, muito complexa, muito dolorosa, receio, com uma recuperação muito prolongada e pior, acham que efetivamente os resultados não são os melhores, que isso é que realmente é o pior. Ora, eu aqui também se calhar tenho uma boa notícia para dar às pessoas e que eu acho que isto efetivamente é verdade, ou melhor, há aqui um fundo de verdade. Não é por acaso que o nosso povo diz, e com razão, que não há fumo sem fogo. Agora, o que me parece é que uma grande parte disto ser assim, a responsabilidade tem de ser atribuída ou é atribuível ao comportamento das pessoas, ou seja, do próprio doente. E porquê é que eu acho que isto é uma boa notícia? Porque tal como o Covid, se efetivamente a razão principal é o comportamento das pessoas, esse comportamento pode ser alterado. Se for alterado, podemos prevenir. Podemos melhorar e prevenir determinadas situações. De maneira que eu, a este respeito, eu gostaria de deixar às pessoas algumas noções básicas que eu gostava que elas interiorizassem. E a primeira é a seguinte, é que a cirurgia ortopédica é uma cirurgia reconstrutiva. Não é uma cirurgia amputadora ou destrutiva. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a Fátima sabe muito bem, se tiver o azar de ter uma dor de barriga, for ao hospital, se for vista pelo cirurgião geral, ele disser, olha jovem, eu tenho muita pena, mas isto é uma apendicite, você tem de ser operado, eu tenho de lhe tirar o apêndice. Você conhece algum médico em algum hospital do mundo que abra a barriga, abra o apêndice, trata o apêndice, lava o apêndice, fecha o apêndice e deixa lá ficar o apêndice? Não. Eu também não. Retiram isto não existe, não é? E quem diz o apêndice, diz a vesícula, diz as amígdalas, diz toda a cirurgia oncológica, enfim, toda uma série de situações. Ora, se isto fosse aplicado à ortopedia, eu garanto-lhe que a vida de nós próprios médicos ortopedistas era muito mais fácil, não é? Portanto, imagino que a Fátima vinha ao meu consultório e dizia, mas, ó, doutor, olha, eu ando aqui há muito tempo com um problema aqui na unha, isto dói-me, infeta, volta e meia deita pus, e eu dizia assim, ó, Fátima, isso não há problema nenhum, a gente corta já aqui o dedinho e você nunca mais tem problemas com a unha, até porque fica sem unha, não é? De maneira que depois ia lá o seu pai e dizia assim, ó, doutor, olha, eu estou aqui com uma dor no ombro, quase que nem consigo mexer a asa e tal, e eu tornava-lhe a dizer, ó, Sr. António, não se preocupe, quer dizer, isto a gente corta-lhe o ombro rentinho por aqui, dá uns pontos, o senhor nunca mais se queixa do ombro, porque, aliás, até deixa de ter ombro. Ora bem, isto evidentemente que é uma situação frankensteiniana, não é? Que não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, as pessoas têm de se mentalizar de que nós, ortopedistas, temos um problema. E esse problema é que nós temos de tentar reconstruir da melhor forma aquilo que existe. O que nos leva a um outro problema. É que, como também você sabe, quer dizer, peças novas, efetivamente, para meter, não há. Quer dizer, isto é a diferença entre o ortopedista e o mecânico. Aliás, os instrumentos são muito semelhantes. Às vezes a única diferença é que nós trabalhamos com os instrumentos esterilizados e eles não precisam de esterilização, mas de resto o equipamento é muito semelhante. Agora, a grande desvantagem que nós temos é que, enquanto o mecânico tem peças novas para substituir as antigas nos automóveis, nós não temos. Por mais que o carro seja velho, o interior poderá
estar todo novo, desde o motor Ora a bem, outras eu coisas. acho que se nós quisermos fazer uma analogia, é que há uma diferença entre você ir com o carro ao mecânico e ele dizer-lhe, olha, ó Fátima, desculpe que lhe diga, mas o carro já andou o que tinha para andar, pá, você mete-o na sucata e compra outro. E uma Não é? pessoa E não outra se pode coisa, fazer isso. e que uma pessoa não se pode fazer isso. Portanto, e outra coisa é você levar o mesmo carro ao mecânico e ele dizer-lhe, olha, eu vou tentar fazer o melhor possível, vou tentar restaurar o carro o melhor que puder, mas olha, temos, além do mais, aqui um problema, é que peças novas não há. Portanto, está a ver que isto é um problema que tem, digamos, uma complexidade muitíssimo superior. É claro que eu agora, neste momento, já estou a imaginar o telespectador em casa a dizer assim, olha, mas houve a minha vizinha que tinha um problema no joelho, andava com a perna toda torta, cheia de dores, foi ao hospital e meteram lá umas peças de metal e ela ficou nova. Pronto, efetivamente há uma coisa que se chamam próteses, que são muito utilizadas sobretudo no joelho e na anca, também no ombro e em menos percentagem noutras articulações, mas isso é uma exceção à regra. Quer dizer, em que nós aí nesses casos temos efetivamente algumas peças em que nós podemos efetivamente cortar, digamos, a parte biológica que está afetada e substituir por peças metálicas e plásticas. Nós havíamos falado disso num dos próximos programas. De qualquer das maneiras, é evidente que estas operações têm limitações, têm indicações muito precisas e o ideal é fazer alguma coisa antes de chegar a elas. Daí eu achar que há necessidade de nós vermos a parte, digamos, preventiva ou precoce do tratamento ortopédico. Outra coisa que eu também acho que as pessoas não têm noção, ou melhor, eu penso que estão a ficar talvez até com a noção exatamente ao contrário. É que muita cirurgia ortopédica tem uma dificuldade técnica muito apreciável. Quer dizer, as ortopedias, as cirurgias ortopédicas, de uma maneira geral, são complexas, necessitam de muito equipamento, são dispendiosas e, como eu digo, são efetivamente difíceis de executar. Têm um grau, como eu digo, técnico bastante elevado. E eu penso que neste momento as pessoas até andam a ter a noção contrária. Porquê? Porque nós temos estas operações que são feitas por mini-incisões, por pequenos buraquinhos. A pessoa, por exemplo, tem um problema no joelho, vai ser operada, é operada de manhã, à tarde já vai embora para casa, no outro dia já joga, pelo menos é aquilo que a gente vê na Bola e no Record. Pelo tempo em que estão no hospital é que consideram se foi uma operação simples ou não. Exatamente, exatamente. E isso é muito perigoso e eu também aqui gostaria de fazer uma analogia. A Fátima, imagine que nós agora pretendemos pegar aqui nesta mesa e levá-la para a rua, não é? E portanto a Fátima diz aos colegas, olha, vocês fazem favor, abram as portas todas, afastem-se, tirem os vasos do corredor. A Fátima pega de um lado, eu pego do outro, pegamos na mesinha e levamos-la lá para fora. Agora, imagino o que é nós tentarmos levar esta mesa daqui até à rua sem abrir as portas, ou seja, a mesa tem de sair através do buraco da fechadura e, naturalmente, sem danificar a mesa, porque se nós vamos partir a mesa em 1000 bocados, pior seria. Sim. Portanto, repara que isto, efetivamente, do ponto de vista técnico, isto é algo muito complexo. E as pessoas, penso que, como eu digo, não só não têm esta noção, como devido ao tempo de internamento, como você disse muito bem, que cada vez é menor, cada vez se fazem mais cirurgias em ambulatório, isso é algo que também nós podemos falar, porque acerca disso eu também tenho as minhas ideias. As pessoas pensam que efetivamente que isto está tudo muito simplificado e que isto é tudo muito simples. Depois, para complicar, e isto se por um lado parece uma boa notícia e certamente que o será, mas por outro também tem inconvenientes, é que repare, com muito poucas e honradas exceções, de uma maneira geral a patologia ortopédica não é nem mortal nem sequer urgente. Repare que ao contrário da cirurgia oncológica ou de uma apendicite aguda, naturalmente que nunca ninguém morreu de não ser operado um túnel cárpico ou um joanete. É considerada para bem-estar da pessoa, é uma cirurgia considerada, digamos, vá lá, às vezes quase de luxo. Quer dizer, uma cirurgia que pode ser deferida, se não ad eterno, pelo menos há muitos anos. Ora, é evidente que o adiar o tratamento não beneficia absolutamente em nada as pessoas que necessitam do tratamento ortopédico. Porque eu, como digo, é evidente que os processos patológicos não param. Se a pessoa tem um problema no ombro, se tem um problema na mão, esse problema não se vai embora. E não é pelo facto de nós estarmos a protelar, que ele vai adiar também. Que ele vai adiar também.
E muitas vezes o que acontece, e digamos que é um dos dramas da minha vida, e penso que todos os meus colegas, é nós frequentemente ou diariamente nos vermos confrontados com uma situação em que temos uma pessoa que poderia beneficiar imenso de uma operação até mais simples, com muito mais fácil recuperação, com muito melhor resultado, e porque a pessoa entende que ainda não está bem, enfim, aquilo incomoda, mas ou tem receio e tal, tem receio. É uma chatice. Não é? Até ouviu falar, depois há sempre aquela história de uma vizinha que fez uma operação, fez uma prótese, aquilo não ficou bem, ela continua-se a queixar e tal. As pessoas adiam a operação. E tornaram-na pior. E tornam-na, efetivamente, muito mais complexa, com uma recuperação muito mais prolongada e com resultados, muitas vezes, comprometidos. Só para terminar hoje, porque é evidente que isto é um assunto que nos vai levar a alguns episódios, temos de fazer como no Big Brother, isto tem sempre episódios. Muito bem, mas este é mais interessante. Espero bem que seja mais interessante. Eu não sei se é mais porque eu não vejo. Basta não ser vejo, eu também não, mas basta ser mas como novo não canal. vejo, ora, exatamente. Isto você também é ótimo para puxar a brasa à sua sardinha. Tem que ser, se não puxar eu, quem puxará? Mas eu então queria terminar o programa de hoje dizendo só que é evidente que relativamente, digamos, aos resultados, que é uma coisa que preocupa muitas pessoas, é evidente que portanto, as pessoas têm de ser razoáveis, quer dizer, é que nós quando esperamos resultados, porque repare, ninguém pode esperar que uma pessoa que já tem a sua idade, não é, que já não é nova, para não dizer que é velha, e eu acho que já estou em condições de poder dizer isto sem ofender ninguém, que, como eu digo, vai tratar uma situação de uma parte do corpo cujo problema é o desgaste. É evidente que essa pessoa não pode esperar ir fazer um tratamento e ficar como quando tinha 20 anos. É evidente que há que ser razoável, efetivamente, neste aspecto. Mas, como eu digo, nestas ocasiões, adiar o tratamento nunca é uma boa solução. Se, por um lado, a cirurgia ortopédica tem, de uma maneira geral, a vantagem de não ser uma coisa que tenha de ser feita de urgência, você não precisa de sair daqui e ir a correr para o hospital, senão amanhã pode morrer. Sim. O que, evidentemente, também causa sérios problemas, muitas vezes, na vida das pessoas, como é óbvio. Mas, por outro lado, ela deve ser programada e deve ser feita enquanto ainda é possível obter os melhores resultados. Muito bem, doutor. Continuaremos a falar deste tema no próximo programa, quase certeza. Também tenho algumas questões para fazer sobre isso e sobre a questão que falou da prevenção da cirurgia ortopédica, porque tenho familiares que já fizeram algumas, inclusive ao joelho e às ancas, e essa questão da prevenção eles não abordaram. E eu tenho alguma curiosidade, mas vou deixá-la guardada no bolso e o telespectador que está a acompanhar-nos também vai ficar curioso para o próximo programa. Portanto, fique desse lado e acompanhe tudo em novoncanal.pt. Boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.